Meus amigos, saudações rubro-negras a todos, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em seu canal Luiz Antônio Rubro Negro. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o planejamento do Flamengo para 2024. Ele já começou, ele está acontecendo, está tendo algumas conversas entre Landim e Sampaoli. Essas duas pessoas estão alinhando possíveis contratações, o Sampaoli reiterando desejo de alguns jogadores que ele adoraria contar no Flamengo. É o caso que eu irei citar, De La Cruz, Arana, e vou falar também sobre o zagueiro Bruno Mendes. Mas antes, eu quero lhe pedir o teu like, eu quero lhe pedir o teu compartilhamento, que é muito importante nesse canal. E não esqueça, tá? Da nossa resenha. Estaremos ao vivo aqui 12h30 no dia de hoje, beleza? Eu sei que muito está se perguntando, Luiz, mas que loucura é essa? Planejamento para 2024? E o Tite, vem ou não vem? Então eu vou deixar vocês bem a par de tudo que está acontecendo. Ontem, quem acompanhou a nossa live, eu recebi algumas informações no momento ali que eu estava entrando ao vivo, e dessas informações, novamente reiterando o que eu já venho falando para vocês constantemente, desde o jogo do Botafogo. Um dia depois do jogo do Botafogo, eu recebi a informação que o Landim ficou muito empolgado com a postura do time, o Landim ficou muito empolgado da forma que o Sampaoli preparou o time, ele gostou, e as conversas no Ninho do Urubu com o Landim, Sampaoli e o próprio elenco do Flamengo foi muito produtiva. Foi muito boa relacionado ao Landim. A relação Landim-Sampaoli ela é boa pra caramba. O Sampaoli fez algumas críticas à diretoria, o Landim entendeu que a diretoria errou em determinado momento, e agora o Landim está tentando ajeitar, arrumar a casa. E aí que começa o planejamento do Flamengo visando 2024, e alguns nomes que foram discutidos e o próprio Sampaoli sinalizando positivamente para algumas situações que eu irei reiterar para vocês. Mas antes de entrar nesse assunto, deixa eu falar rapidamente com vocês sobre a 1xBet, tá? É a maior e melhor casa de aposta do Brasil e do mundo. Somente na 1xBet você terá um bônus em dobro, um bônus de boas-vindas no seu primeiro depósito. Se você depositar 100, você vai ganhar 100 de bônus. Se você depositar R$300, você ganhará R$300 de bônus. Se você depositar R$800, você ganhará R$800 de bônus. Você poderá ganhar sua grana extra somente utilizando o seu bônus. E para você participar agora mesmo de todos esses benefícios, não esqueça de clicar nesse link que está no primeiro comentário fixado e utilizar o nosso código promocional. Código promocional também na descrição e no comentário fixado para você, meu amigo, para você, minha amiga, participar e ganhar agora mesmo na 1xBet. Então, e seguindo aqui no assunto Sampaoli, como que ficou, o que ficou alinhado e apalavrado entre as duas pessoas, entre Landim e Sampaoli? Então, o Sampaoli, conversando com o Landim, entende que o time poderá ter uma performance melhor na próxima temporada. Ele já até falou isso em coletivo. É muito difícil trabalhar com o time, colocar suas ideias num time que não foi você que montou. Ele falou isso em coletiva. E no podcast, lá no Charla Podcast, o Lisca Doido é perguntado sobre o Sampaoli e ele fala do tempo do Atlético Mineiro, que o Sampaoli pediu um jogo treino com Lisca do Atlético Mineiro contra o América Mineiro, pois o América Mineiro praticava um jogo de posição do estilo que o Sampaoli gostava. E ele falou que fizeram bons jogos ali nesse jogo treino e também algumas partidas depois tendo alguns empates interessantes, onde o Sampaoli ficava pistola com o Lisca Doido da forma das duas equipes jogarem em campo. Ele foi perguntado sobre por que a situação do Sampaoli no Flamengo não está legal. E ele até cita que o modelo Sampaoli, a forma que ele gosta de jogar e pensar futebol, até agora não está sendo colocada no Flamengo. E por que não? Por conta das características dos jogadores do Flamengo. A forma como o Sampaoli gosta que sua equipe jogue, que sua equipe seja tão agressiva o tempo todo, o amor pelo balão. Ele fala que no Flamengo está sendo bem diferente, porque o Flamengo tem um estilo bem diferente de jogar por conta dos jogadores. Então, o Sampaoli deixou isso claro para o Landim, que as ideias dele não estão sendo colocadas da forma que ele pensa, porque os jogadores têm um estilo diferente. E não contratando os jogadores que ele pediu, aí
praticamente que o projeto foi sabotado. Então o Sampaoli entende que no ano que vem o Landim, contratando as peças a qual o Landim também prometeu ao Sampaoli, a montagem do super time, ele conseguirá fazer um Flamengo jogar um futebol muito vistoso. Então, foram conversados sobre o nome De La Cruz, o próprio Sampaoli reiterou a vontade e o desejo de contar com De La Cruz na próxima temporada, e o Landim está discutindo agora uma opção a qual foi levada ao Flamengo pelo próprio empresário do jogador na época. E eu falei isso aqui para vocês, essa informação. O empresário do De La Cruz deixou bem claro para o Flamengo que era para conversar com o River, alinhar a compra do De La Cruz ainda em 2023 para o jogador se apresentar na próxima temporada. O Flamengo em si não respondeu naquele momento, achou que não era válido, só que agora o próprio Landim, juntamente com o Sampaoli nessa conversa, o Sampaoli reiterou o desejo de contar com o jogador e o Landim está vendo como pode ser feito a partir aí depois do jogo da Copa do Brasil. A princípio, pelo que me falaram, final de outubro, início de novembro, ali já para alinhar e tentar sacramentar essa compra do jogador, que é um jogador que o Flamengo também entende, por tudo que o De La Cruz vem performando, tanto no River, tanto na seleção do Uruguai, para não perder essa oportunidade. Então, De La Cruz é um nome que foi discutido com Landim e Sampaoli nessa conversa. Um outro nome foi do Guilherme Arana. Guilherme Arana, lateral do Atlético Mineiro, também. Sampaoli gosta demais do jogador. O Flamengo também adora o Guilherme Arana. Já tentou contratar até o Guilherme Arana em outro cenário, em outras ocasiões acabou não acontecendo. O contato do Guilherme Arana termina no final de 2024, dezembro de 2024. Então, no meio do ano, o jogador poderá assinar um pré-contrato. Então, o Flamengo também, um outro nome que foi discutido entre Landim e Sampaoli é o Guilherme Arana para ser o jogador para o lugar do Felipe Luiz. Então, nome aprovado. Bruno Mendes, um nome que está em pauta no Flamengo desde o início da janela, lá atrás. Esse nome já vinha sendo discutido internamente no Flamengo. Tem total aval também do Sampaoli. Em determinado momento, até se o Pablo aceitasse ir para o Corinthians, o Bruno Mendes era um jogador que seria utilizado como moeda de troca, mas o Pablo não quis sair, quis permanecer no Flamengo. O Flamengo entende que é um jogador de seleção brasileira, um jogador novo, o contrato terminando, é uma famosa oportunidade do mercado. Então, nome Bruno Mendes, outro nome que o Sampaoli também aprovou esse nome no Flamengo. Aí você está se perguntando, Pô Luiz, e se o Sampaoli sair, como é que ficam esses jogadores? Todos esses jogadores que citamos aqui, De La Cruz, Arana, o próprio Bruno Mendes, são nomes que, independente do Sampaoli ou não, são nomes que o Flamengo com certeza tem que buscar no mercado, principalmente os primeiros dois nomes que eu citei para vocês, De La Cruz e o Arana. São jogadores aí com patamar nível muito alto, então o Flamengo irá buscar esse nome. Sobre a situação do Tite, o Tite é o seguinte, galera, o Tite é um nome que, se o Sampaoli não permanecer no Flamengo, aí é um nome que larga na frente, um nome que agrada muita gente dentro do Flamengo, e o principal, o presidente Rodolfo Landim. Mas, a princípio, o projeto Landim é cumprir o contrato com o Sampaoli. O Sampaoli permanecer no Flamengo em 2024 e fazer essas trocas, fazer essas mudanças e deixar o Sampaoli conseguir botar o time com a sua cara e suas características. Essa é a ideia do Landim, mas para essa ideia dar certo, o Sampaoli precisa ganhar a Copa do Brasil e o Flamengo performar. Perguntei sobre a pressão dos conselheiros em cima do Landim. A resposta foi: conselheiro só chega para pedir e pressionar o presidente. Então isso aí ele está mais que calejado. Só que tem um detalhe, o conselheiro vai até a página 2. A partir do momento que o time começa a jogar bem e ganhar título, o conselheiro para de encher o saco. Essa foi a resposta até dessa pessoa, que é conselheiro do Flamengo, participa ativo do grupo do Landim. Então isso já é comum. Conselheiro, quando as coisas estão ruins dentro do clube, reclamar, questionar, pedir saída, não quero esse cara, manda embora, traz outro. Mas, o momento que as coisas começam a encaixar novamente, o conselho passa a falar a mesma língua do presidente. Então, o Landim entende que o Sampaoli
conseguirá dar a volta por cima em 2024 e está muito confiante em continuação desse projeto. Só que para isso precisa que o Sampaoli ganhe essa Copa do Brasil e o time termine pelo menos aí o Campeonato Brasileiro com dignidade, performando. Mas os nomes já estão sendo discutidos entre Landim e Sampaoli, o planejamento de 2024 e as mudanças nesse elenco do Flamengo. Outro projeto também que o Sampaoli está alinhado é o projeto com a base. Sampaoli constantemente vem conversando sobre essas subidas dos atletas, melhorar as condições de performance na base para que esse jogador não sinta tanto essa transição. Lohan, nome muito bem avaliado com Sampaoli, que gosta muito das características do jogador. E muito se questiona, pô, mas o Sampaoli nem liga para a base, como que não liga? Sampaoli, isso foi falado pelo próprio empresário do Wesley para o jogador. Você está entendendo a importância do Sampaoli para a tua vida? Ele está tomando porrada. Ele te bancou no momento que poderia contratar. Enquanto todo mundo pediu Varela, Sampaoli bancou o Wesley. Vitor Hugo, jogador que teve proposta para sair, o Sampaoli segurou. O Landim não vendeu, até por conta do desejo do Sampaoli de contar com o atleta. Gosta muito do Vitor Hugo. Matheus Cunha, um goleiro que o Rossi, o Santos foram contratados, ele continua mantendo o Matheus Cunha. Então, próximo jogador dessa fila é o Lohan, que o Sampaoli gosta demais da característica dos jogadores. Então, projeto Sampaoli hoje com o Landim segue confiante e alguns jornalistas, como o Mauro César, o próprio Vene Casagrande, vem confirmando aquilo que a gente vem falando para vocês há vários dias. Sampaoli e Landim têm uma relação muito boa e o Landim deseja sim a sua permanência em 2024. Peço seu like, peço sua inscrição, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Saudações!